Ministério da Justiça no Brasil, junto com seus correlatos de outros países, acaba assumindo uma série de competências, de responsabilidades que impactam sobre uma ordem internacional justa, humanizada. No nosso caso, há várias pautas como a questão dos refugiados, a questão migratória, a cooperação jurídica internacional e outros temas. Como o senhor vê essa cooperação entre ministérios, entre entes de poderes executivos, facilitando a promoção de uma ordem internacional justa e humanizada? Eu creio que é um dos trabalhos mais meritórios, no sentido de que, como ressaltado em sua pergunta, parte de uma nova cosmovisão da ordem jurídica, de acordo com esse processo da humanização tanto do direito internacional como do direito público interno, que nesse particular apontam no mesmo sentido. Eu creio que é um fenômeno dos últimos anos, que isso não existia em décadas passadas. Eu me recordo quando começou a ser implantada essa nova visão, e é precisamente como reconhecimento dos méritos desse trabalho que eu tive o maior prazer de vir aqui hoje fazer essa exposição e me referir a alguns momentos estelares, né, do início desses trabalhos. Eu creio que isso mostra que essa temática dos direitos da pessoa humana é a nova linguagem internacional. Ela é o grande legado do ciclo de conferências mundiais da década de 90, dos primeiros anos desse século, e ela enfrenta enormes desafios, e o Brasil tem dado um exemplo em alguns deles, como os mencionados em sua pergunta, ao assumir posições de vanguarda em relação a refugiados, em relação a deslocados, em relação ao reassentamento voluntário de pessoas que encontraram dificuldades de violações de seus direitos em outras latitudes. E eu creio que essa é uma área que tem se desenvolvido muito em nosso continente. Eu me recordo, por exemplo, das avaliações decenais que foram feitas da Declaração de Cartagena de 84. Cada uma dessas avaliações não só buscou recolher os componentes da situação da população em geral nos países da região naquele momento, mas também foi premonitório dos que viriam depois. Por exemplo, na primeira década depois da Declaração de Cartagena, já se antecipava que já não eram mais os conflitos armados na América Central, mas o problema dos deslocamentos de população. Na segunda década, que foi a avaliação do México, a primeira foi a avaliação de São José da Costa Rica, na segunda avaliação já se havia previsto que já não eram mais os problemas dos deslocamentos internos de população, mas dos migrantes em grande escala, fugindo de condições infra-humanas de vida. Eu tive o privilégio de participar até 2004 como consultor para o trabalho do Acnur em nosso continente dessas avaliações. Eu entendo que o trabalho hoje vem sendo conduzido de forma exemplar no CONARE, aqui nesse ministério, e com a coordenação dos outros ministérios, e eu creio que nada poderia ser mais auspicioso que conjugar os esforços nessa área humanitária. Assim que, em razão desse reconhecimento, eu tive essa enorme satisfação de passar aqui por nosso país e de fazer essa exposição que tive a satisfação enorme de fazer aqui essa tarde, em reconhecimento de todo esse trabalho. E eu creio que o mesmo deve ser feito no plano internacional, e o diálogo a que eu me referi entre os tribunais internacionais poderia e deveria ser intensificado, ainda não é o suficiente, ele deveria ser intensificado nos próximos anos, e essa é a grande meta diante de nós, para assegurar que a jurisprudência não seja divergente, que seja toda orientada à satisfação das necessidades das vítimas e a reparação daquilo que elas sofreram.